derivada de x na matemática, ou seja, uma função matemática. Mas para a gente, ela significa contatos a longa distância, tanto na recepção, na radioescuta, como para quem faz a transmissão, contatos two-way, contatos ida e volta. Ou seja, quando você fecha um contato com uma estação, ela te escuta e você consegue escutá-la da mesma maneira. Significa contatos à distância. Ou seja, a letra D significa distância e X é uma incógnita, porque a gente quer saber de onde é, por isso o termo dx. Bom, como iniciar? Aqui tem uma foto de uma estação bem simplesinha, né? Se a gente for analisar, uma estação extremamente moderna, a pessoa precisou investir $1 milhão um acoplador e uma fonte, basicamente uma antena. Como você consegue iniciar com pouca coisa, muitas vezes com pouca potência, aí no caso da com ar, ele faz isso aí, com antena loop, com 5 watts. Não precisa de muito. Bom, o que você precisa saber, o que você precisa ter para iniciar? Primeiro, vontade de aprender. Quero aprender, não sei, alguém me ensina, alguém vai lá e te explica, ou participa de palestras, estude, tem muita coisa na internet que você pode buscar. Não ter vergonha e não ter medo de errar. Muita gente tem um rádio, mas tem vergonha. Eu vou falar com medo de alguém estar ouvindo, eu vou errar. Isso é besteira, todo mundo aprende. E é fácil todo mundo aprender. Você aprende. Quanto mais você treina, mais você aprende, mais rápido você consegue fazer. Então, outra coisa é com paciência. Tem que ter paciência, nada é paciência. Muitas vezes você quer parar aquela estação, infelizmente a sua capacidade na estação não é tão grande, você está lá com 50, 100 watts e todo mundo está com 1 quilo. Você não quer passar por cima do cara, não tem como. Ter um rádio, uma antena, óbvio, isso é importante, principalmente ética operacional e respeito. Sempre. Ele chamar uma determinada frequência, tenha a paciência de esperar, você vai ser atendido e deixar ele fazer um contato direto no funcionamento. Você esqueceu do self-spot, entendeu? Rádios QRP são suficientes. Eu caso aqui do Mário, faz com 5 watts, uma antena maluca e magnética e faz meio mundo em Japão. É possível sim. Bom, mas tem um fator, quando eu perguntei para ele, qual que era a altura da antena? Cima do prédio. Você precisa ter pelo menos aí, quando eu aconselho a antena não está em cima do telhado, não está dentro de casa, uma antena com uma altura mínimo que eu recomendo, que a física recomenda, isso aqui é físico, né? Não é uma recomendação só minha, de prática, pelo menos meia onda da frequência que você deseja. Ou seja, se você vai estar a 10 metros, você vai na banda de 10 metros, comprimento de onda de 10 metros, tem pelo menos ela 5 metros de altura. Ela funciona razoavelmente. Mas, Ricardo, isso, a diferença, por exemplo, se você tem uma laje, uma torre na laje. Não, você tem uma laje, você tem essa torre em cima da laje, que nem é o meu caso. Pelo menos 5 metros. Você tem uma antena da laje. Da laje. Tá. Porque eu falo pra você, a minha antena de 12, a antena de 12 que eu montei, ela está a 14 metros de altura da laje. E a banda é de 12. É. Você tem uma onda e outra mais. É por isso que eu entendo que tem, sem dúvida, você vai escutar mais que os outros. Entende? Eu te garanto que é por causa desse motivo. For telhado, você tem que estar meia onda do telhado. Pelo menos. É aconselhado. É a base da torre. Se é muito baixo, você vai além de captar mais ruído, as estações, você só vai escutar estações fortes locais. Estações de longa distância, a não ser que você tenha uma loop. A loop você centraliza a direção que você quer. E ela atenua nas adjacências, é perpendicular à sua antena. Bom, cabo coaxial, a gente muitas vezes gasta com rádio e com antena, mas não tem para de gastar com cabo coaxial. Trabalhar com o cabo coaxial mais centralizado, uma LG58, e acho que vai fazer bonito. Viu, doutor Rogério? Viu, doutor Rogério? Isso para mim é uma economia extremamente burra, porque quando ele deve custar em final deve custar em R$20, R$15 a unidade, você tem a estabilidade de 20, 30 anos, não vai te dar problema nunca, dificilmente, e cabos aí com preço de R$3 o metro, cabo que indicado é o RG 213, pelo menos. Né? Bom, eu vou aterramento. Aterramento a gente não vai discutir, porque aí vai gerar polêmica. Alguns são a favor, obrigado. Outros não são. Então,
Eu aconselho a ter, desde que. Bom, não é aquele aterramento que você põe lá no teu jardim, lá uma haste e liga. Se tiver que ter, que seja bem feito. Seja bem feito. Faça um investimento de R$1.000, R$2.000 e faça um belo aterramento. Mas aí o cara fala, vou gastar 2 contos no aterramento. Não sou nem bobo. Então, mas o prejuízo pode ser maior depois. Muito maior. Como engenheiro, eu te falo, o prejuízo é grande. Quando eu não tinha a noção do problema, achava que não era necessário, eu tive uma torre que caiu para baixo e cobrou um prejuízo de 10 pau, pelo fato de não ter aterramento. Então, se a custar no bolso, caiu também em 2009. Ela caiu por quê? Caiu uma descarga elétrica, não tinha aterramento, a descarga elétrica não tinha para onde sair, ela foi no cabo de aço. Estourou, de 9 cabos de aço, ela estourou 6. E veio, bateu no meio e veio para baixo. Precisa de um lugar. A descarga elétrica são 100 milhões de amperes. Ela precisa ter um lugar para descarregar. E é terra, é uma raiz da árvore. Qualquer lugar que esteja aterrado. Não é a estrutura da tua antena que vai segurar 100 milhões de amperes. É uma corrente extremamente alta. É um negócio que você não consegue imaginar. É descomunal. Como uma estrutura metálica vai aguentar uma corrente de 100 milhões de amperes? Ela vai vir para baixo, ela vai derrubar, ela vai contorcer aquilo de maneira que você vai perder tanto os seus rádios, se estiver conectado, vai vir pela rede elétrica e pior, vai descarregar em todo o seu sistema irradiante que pode virar. Você descarrega na sua casa inteira também. A casa toda, racha a casa, queima a casa. O prejuízo é muito maior. Então, eu não vou falar de aterramento, porque posso ser até apedrejado aqui, galera, esse cara é louco. Bom, depois cada um pesquisa e vê o que acha melhor para a estação. Na minha estação tem, e eu trabalho com. Gastei para fazer o aterramento, não foi pouco, e o aterramento é 2 homens. A minha estação fica 24 horas no ar, ligada, não desliga, faz 4 anos. Eu nunca tive equipamento queimado. Você está no prédio? Estou no prédio com 2 torres de 20 metros. É 24 horas ligado. Essa hora eu estava ligado. Ontem eu já fui lá, o Tony já foi, quando a gente já foi, sabe tudo, eu consigo. Então, no dia de chuva, quando vocês estão lá tirando o conector, metendo no copo de vidro, eu estou dormindo. Copo de vidro mais nada. Põe ela dentro Mas por quê? Eu confio no aterramento que eu projetei. O investimento é mais caro, além de eliminar ruído estático, você ter melhor recepção, não tem preço que pague você ter 12 decibéis a menos de ruído. Ou seja, você reduz 2 decibéis de ruído na tua estação. Principalmente para a gente que mora na cidade, que o ruído é uma coisa monstruosa. Então você já começa daí. A gente tem para fazer DX fonia, que é o que a gente conhece como single sideband, USB, upper sideband, low sideband, utilizado acima de 20 metros, utilizado abaixo da banda de 20 metros. Frequência modulada, a gente faz DX, faz. Falar em 10 metros, de repente, tem um monte lá, falar com taxista, segurança de shopping, tá tudo lá. Né? Código Morse, que é o modo que eu mais gosto, e aí acredito que tem outros também. E o mais fácil para quem começa é os digitais, né? Você precisa falar inglês, você não precisa ter muita potência. F1, F2, F3. Você aperta só 4 teclas. Só tem muita configura as macros e está pronto. Você tem aí o modo de transmissão. Tudo bem, que meus modos digitais, vamos dizer, PSK31, 63, 125. Tem esse. Pega leve, uma porra, RTTY, cara. RTTY, se você soubesse. É show de bola. Se socar sua potência, ele não dá pra mexer. Não faz assim. Não faz assim o quê? Não quer que eu não conte. O RTTY é o mais antigo, né? Rádio teletipo. Que ainda é muito atual e tem muita gente que faz esse modo de transmissão. É bem bacana. O Phase Shift Key, 31 ao 12, tem 63, tem 125, tem uma infinidade. É muito mais sensível, ele tem sensibilidade de menos 35 decibéis, ou seja, um sinal a menos 35 decibéis você consegue acertar nesse modo. Ele é mais sensível da telegrafia, que é menos 7, menos 8 decibéis. O JT65, que acho que está na moda, né? Hoje o pessoal que está fazendo, demora 5 minutos para você fazer um GSO, mas tem que ter uma paciência lascada para fazer ele. O ROS é um modo de transmissão digital criado por um espanhol, Olivia, eu estou tentando achar alguém que
faça a linha no mundo, cara. Eu já fiz. Eu vou estar com o Popeye faz. No livro Para SSTV, Show Scan Television, é fotos. Você vai lá em 14, né? 14232, põe no USB, você capta um monte de sinal, um monte de imagens, gravando mais de cenário. USB, né? Bom, aqui tem um vídeo do Fernando, pessoal do Michael Delta, que ele está fazendo pai lá, tem um vídeo curtinho. Aí ele está alucinado. Silêncio. Here in Sao Paulo, name is Fernando, 73. Who is the Gulf X-ray? Germany X-ray. Is there some Germany X-ray? Echo Charlie 2, adelante. Echo Charlie 2, Alfa Sierra Lima, buenas tardes, 59. Gracias. Papa Yankee 2, Lima Echo Delta, ¿qué verdad? Alpha 2, come again? Wait there, Alpha 2, come again? Gulf X-ray 4, Mike Whiskey Sugar, 5 and 9. Whiskey, where's that? Echo Alpha, come again. Echo Alpha 13. Já dá para gente ter uma noção, né? Quem gravou aqui foi o Júlio, pessoal do ECJ. É nítido saber que uma estação na cidade vai escutar bem menos que a estação de Conteste. O Fernando estava na estação de Conteste do Alto da Serra, eu mencionei no começo, na PX2 Bravo. É uma estação com um empilhamento de. Isso, porque a estação do Júlio é boa, tem um prédio, com direcional e tudo. Mas toma uma surra, a gente aqui de São Paulo toma uma surra. Isso é verdade. Não escuta, esquece. A gente tem um problema de ruído. Por mais que a gente tenha S0 no Inter, a gente tem ruído. O ruído influencia. E muitas vezes o ruído tem traz, é o teu próprio campo coaxial, a malha do teu campo coaxial que traz. E aí, se você não tiver um aterramento e não aterrar a malha, você continua trazendo ruído e enquanto o outro escuta, você vai ficar lá frustrado com a estação. Então, como é que ele foi feito? Ele basicamente pegava o indicativo e passava o sinal. O PSO demorava o quê? 10, 15 segundos? Não precisa ter um nível de inglês avançado, você só precisa entender a fonética, Alfa Bravo Charlie, do raio amador, de comunicação, e passar a intensidade do sinal. Mais nada, acabou, próximo. O que acontece em média tem gente que faz de 8 a 9 por minuto, vai fazer 8 a 9 minutos. Ainda mais quando lá para os Estados Unidos, é a coisa mais linda do mundo. Um atrás do outro. Então, para fazer DX não precisa de muito. Aqui eu fiz um vídeo de telegrafia, lá em casa, então aqui eu peguei, editei metade do vídeo para ficar muito extenso, mas basicamente a troca de informação em telegrafia, um contato de telegrafia, leva em média 2 a 3 minutos. O que você passa? O nome e o sinal, acabou. O cara não quer mais saber. Não quer saber se o tempo está bonito, se está com 25 graus, ou que importa a hora, você vai quiser, você pode usar na internet e ver. Você marca um país que você, para mim não era novo, mas ele está na China, estava aí a 19 mil quilômetros de distância, foi um contato caminho curto, na madrugada, lógico, porque você tem que pegar o horário que ele está acordado. Então você queria falar na China, o horário que ele está dormindo. Alguém está trabalhando. Ou então está com quilo, né? Ou então está com quilo. Ah, não está com quilinho só, né? Não dá para forçar muito ali dentro. Quase. E um contato, eu achei muito legal esse contato aqui, mostrar para vocês, que
o cara QRP, o cara do Rio de Janeiro, fazendo contato nas Ilhas Jersey no Reino Unido. Ele estava no rádio 817, um rádio QRP de 5 watts, só que o que compensou ele foi o quê? Então, com 5 watts, o cara faz meio mundo aí, se bobear, faz mais do que a gente com uma antena de E é aquilo que você falou também. A antena do outro colega também era uma antena boa. Era uma antena boa, que Que software é esse aí, cara? esse é o Ranger DM780, né? Você não conhece? Conheço, mas não tive nenhuma relação de amor com ele, não. Olha como é simples o formato da digital. Aí, ó, olha o povo, não fala nada. Quem manja de... Agora ela pega o F1 já transmite. É o Delta Yankee. É você, não? Tá louco? Capado Stations. O Tony chegou, Tony? Tá quietinho O aí. cara mandou o sinal por É, cima. Antônio Poulos no Raposo. E o Walter tem experiência de mandar o sinal com menos potência para a Rússia, né? Mas ele estava na vida ainda. Vai estar com 2 elementos. Esse cara tá brigando. Na época eu estava fazendo PSK e estava fazendo QRP. Aí um agentezinho me chamou na Patagônia, minha antena estava direcionada para o Nordeste. Ele tá envolvendo Aí eu falei assim, vou baixar a potência para dar uma sacaneada na Argentina. Baixei a potência, o máximo que eu podia baixar, 40 e tal. Aí tudo bem, cara, não, 599, não sei o que, muito bom, tá tudo bom. Aí na sequência me chamou o cara da Rússia. Eu falei, tá bom. Aí comecei a fechar contato com o cara, depois que eu fui ver lá na Rússia Asiática, aí eu conferi no meu oscilador lá, estava com 3 watts. Tudo bem, que é PSK, mas fechei em Rússia Asiática com 3 watts. Para mim foi o melhor contato com baixa potência que eu fiz até hoje. Mas você pega assim, a qualidade da Tudo foi propagação, tudo ajudou, né? Lembrando que o PSK, pelo amor de Deus, quem não conhece, no máximo uns 30 watts. Porque o cara chama de RTP, É, 5 quilos. Pelo amor de Deus, que é isso? Viu, Rogério? Viu? Do Felson? 50 no máximo. Bom, isso aqui foi um código. Eu não faço mais PSK 31, cara. A votação da versão pela IARO, aí deu uma merda, mas eu gosto. Votação em 1928, criado por esse radioamador americano Paul Siegel, que ficou considerado como um código de ética mundial. Foi votado em 1989, que é esse código. Bom, radioamador é atencioso e ponderado. Aí, porque muitas vezes a gente dá aquela pressa de fazer isso, a gente esquece de algumas regrinhas básicas, né? E é legal a gente falar. Radioamador é leal, radioamador é progressista, radioamador é amistoso, radioamador é equilibrado e é amador. Ou seja, aqui ele vem explicando cada um. Então, depois interessante, cada um chegar em casa, eu não vou terminar nunca. Mulher não gosta de radioamador, você deve colocar isso aí também. Mas o cara escreveu em 1928 e é válido e foi assinado, ó, se não me engano, aqui, ó, 1989, né? Foi válido. Depois é interessante você chegar em casa e entender, ó, que aqui fala, ó. É equilibrado, é seu hobby, nunca permitirá que o seu passatempo. Meu Deus, os caras aqui em casa, velho. Com qualquer um dos seus deveres ou obrigações domésticas, profissionais ou escolares. Não existe. Eu consegui. Esse aqui eu não li, você tem que esquecer na hora. Ô, Ricardo, O DX, né? Você vai escutar mais. Não vou chamar a estação aleatória, não vou acreditar no cluster. Mas o que me deixa mais possesso é esse aqui, 6. Eu fico doente. Isso que eu falo. Eu perco a paciência. Sempre vou transmitir meu indicativo por completo. Aí tá lá o cara, Papayanque. Aí se o cara fala, Papayanque, aí chega pro centro, ele não entende ninguém. É burríssimo, cara, achar esse som prefixo ou final. Isso atrapalha. Ou se não, você passa um indicativo, ele já copiou o seu indicativo, você sabe que ele copiou o seu indicativo. Para você ter certeza que ele copiou o seu indicativo, quando ele passa a palavra para você, você repete de novo o indicativo. Torna ele mudar a sistemática dele, aquela sequência, para retransmitir o indicativo e falar, eu copiei o seu indicativo. Só que isso você precisa perder um tempo precioso para atender uma modificação desnecessária. Você já escutou uma vez, 599, você teria 3 tchau, acabou, vai embora. Chegamos no toque depois de conteste, ó. O que é o conteste? Aqui não sabe, tem que fazer. Grande maioria talvez saiba, é uma competição real, com regras de premiação entre radioamadores. Possui regulamentos diferenciados e podem ter abrangência nacional, local ou internacional. Aqui é uma estação americana, governo errado 5 Mike,
básica, né? Que é uma estação básica, o cara deve ter investido aqui só de Alfa 77, tem uma meia dúzia, então, uma estação de pelo menos R$1 milhão, $1 milhão ele gastou. É uma equipe, é um conhecido chamada como Big Gun, né? É uma estação que a gente almeja ter, quem sabe futuramente, eu pelo menos tenho vontade de ter uma dessa, mas não tenho dinheiro para ter uma dessa. Mas a gente consegue, com a nossa estação de casa, ter alguma coisa legal, conseguimos. Bom, para saber um pouco mais de conteste, datas, regulamentos, a gente entra nesse site aqui, conteste.com. Lá tem informação semanal dos contestes. Então, todo dia, todo final de semana, pelo menos tem um conteste. Importante mesmo, janeiro, março, abril, depois começa um outro importante em agosto, depois outubro, novembro, dezembro. Bom, nesse regulamento. Você quer Todo coisa não manda muito e-mail, enche o saco. É só Precisa de uma super estação que tem aquela da americana para fazer o conteste? Eu acho que não. As super stations, como a gente viu, são a minoria no conteste. Você vai encontrar lá umas 15, 20, 30 no máximo. Dos 3.000 QSOs, 4.000 QSOs possíveis de você fazer com diferentes estações, são estações como a nossa. Estações pequenas, no máximo 1 kW, 2 antenas de fio, rádio simples. Então, qualquer um de nós que não está envolvido no conteste, hoje tem a possibilidade de estar no conteste, mesmo de casa. A diversão, posso garantir que é 100%. O que é legal? Você traçar uma meta, você estar presente, participar, representar o país. Se você quiser mandar todos os palavras, você manda. Se quiser, faz parte do Araucária, você manda. Se faz parte do DX Group, você manda. O importante é você estar presente e ter uma meta, estabelecer um objetivo e superar aquela meta. Essa o intuito do conteste. E se for legal, você conseguir atingir essa meta e ficar entre os melhores, você vai receber um prêmio, você vai receber uma placa, um diploma, um troféu. Existem várias categorias que você pode participar e ser contemplado. O que a gente precisa ter? Uma estação pequena, rádio, computador, óbvio, programa de conteste. Qual que é o gratuito? NUMN. Também não vi melhor ainda. Uma interface, caso você queira fazer CW, modos digitais, a interface ajuda muito. Uma antena, é mais boa ou ruim, lógico, se for boa, melhor. E conhecer o regulamento. Bom, aqui está aqui eu coloquei duas fotos de estações pequenas, e o cara ganhou um troféu, tem um iluminado, um rádio, eu faço aqui um rádio no centro. Ele ganhou o prêmio dele. É legal, é um incentivo a mais um incentivo. Sabe o que é engraçado, Ricardo? A primeira vez que eu entrei no Bairro do X, eu estava com aquela moto ligada no D3. Eu entrei 15 metros de wireless, low power. Primeira vez que eu entrei na Conteste, 15 metros. Você nem sabia? Nem sabia. Se todo mundo entrar nessas categorias, ó, a categoria que ele está falando é uma categoria menos popular. Tri-Bender Wireless, TB Wireless, chama. É uma antena tribanda, pode ser uma 3DX3, 10, 15 e 20 sem fio, para 40 e 80, de polo para 40 e 80. No ano seguinte eu peguei 40 low power também. Então, você vai entrar nessa categoria que pouca gente entra, você é contemplado aí como belo. Você pode entrar na categoria normal, você pode entrar que nem o Tony, que tem um linear de 5 kg, entrar na Extreme. Não, ele tem 40 metros com 100 watts, cara. Essa categoria aqui é a categoria cluster, ou seja, além de ser uma categoria que a maioria quer entrar, operador único, várias bandas, alta potência, baixa potência, operador único com 2 rádios, o cara é tão pirado que tem 2 rádios ao mesmo tempo, 2 fones. Ele quer superar, o que ele quer. Transmite na mesma rede, você vai fazer milagre. Esse cara é profissional mesmo. Não posso nem falar que ele é uma maluca, ele é muito bom. Quem está fazendo isso aí? O MDX faz. Eu já cheguei a fazer, mas você não está Rafael? O Sérgio também? O Sérgio faz. Eu só deu onde vem, né? Não é que você tem que ter um rádio com duplo receptor primeiro para você fechar esse sinal, o receptor não. Um rádio com 2 fones de ouvido para você fechar um outro sinal de um e abrir escutar o outro. Senão, escutar na cabeça telegráfica é impossível. Fonia já tentei fazer, tá? Mas em 5 horas de operação você já está cansado. O rádio só de 2 é
Não, porque a operação é 2 rádios. Tem gente que vai fazer, acontece de repente, você fica na mesma antena, 2 rádios. Quando ele está transmitindo, você está escutando. Você já está transmitindo e já está escutando o outro. Quando esse outro você captou, você já manda esse transmitir e já capta o sinal do outro. Assim vai. Isso aí acaba, só resta caminho de força e vai tomando conta. 18 horas que acontece isso, eu vou te falar. Foi o pior acontece toda a minha vida. Você sai sumindo. Ricardo, sem contar na situação, por exemplo, no WPX, onde os multiplicadores são os indicativos. Você sai com um indicativo especial. Aí você é mais cobiçado, né? Aí o que acontece? Você entra em modo running, parou naquela frequência fixa. Você vai ser o chamariz. Isso. Você não precisa ficar caçando. Os caras vão vir atrás de você. Exato. O que acontece? Você não precisa fazer dessa maneira que o Romano está falando, você ficar lá chamando, todo mundo atender. Você vai ficar meio desesperado no começo, todo mundo, você não vai saber nem contestar. Mas você pode fazer dessa maneira, mas também pode sair caçando um por um. Tem várias na frequência chamando lá para ser contestado pela gente, as menores estações, porque ele não marca pontos. Então o cara que tem menos experiência, em vez de ele ficar chamando na frequência, dificilmente ele vai aguentar segurar o pau, porque, como você falou, é 7, 8, 9 contatos por minuto, isso é uma máquina, você não para. Então você vai caçando um por um. Você tem a possibilidade de fazer um rate, né, uma cadência menor, mas você consegue trabalhar várias estações. Categoria multi-operadores, você vai numa estação de conteste daquela grande, com um grupo de radioamadores, 5, 10 pessoas, escolhe o modo de transmissão e meio. Se diverte lá, fica 48 horas no ar, revezando entre eles. É uma categoria legal, é cansativo. Em vez de você ficar 5 operators 48 horas operando, você tem o seu horário, vou transmitir só 6 horas. Terminou o meu horário, eu levanto, vem ele. Você está aqui que agora é para ver. Você fica 6 horas, você vai dormir. É mais legal, tem uma sinergia maior com as pessoas e você sacrifica menos. E o time todo sai vitorioso, cada um tem a sua parte. Os programas, tem um LM, que é gratuito, e um teste que é pago, esse aqui é utilizado lá na estação da Araucária. Então, quando você está acostumado, você vai numa estação de conteste que usa aquele, você tem que fazer uma semana antes para aprender. Esse é muito legal porque ele te dá uma estatística média da sua evolução, dos horários que teve propagação desde o começo do conteste. Esse aqui já não dá tanto, né? O gráfico dele é menor. Você tem mais informação na tela do que esse. Só que esse você configura do seu jeito, é mais prático. Pode ser que 90%, vou dizer, bem próximo disso daí, 90% utiliza esse aqui. Ele está falando muito rápido, né? Isso daí. No VB1 é muito rápido. É muito prático, muito rápido, não dá problema e é grátis. Você baixa lá em um ML, baixa o programinha, ali porque você um programa que você alugar os comentários no dia a dia. Esse é um programa. Chegamos numa parte legal, agora todo mundo tem um pouquinho de conhecimento e se envolve. Eu coloquei as fotos das antenas, mas acho desnecessário. Bom, a gente vai falar de antena IAG, quadra, delta, log, dipolo, que é mais simples, e as antenas para recepção. IAG é o que a gente mais conhece. O que pode ser uma IAG com bobina, sem bobina? É vantagem ter IAG com bobina? Depende. Eu, particularmente, se eu for perguntar, você gosta de antena com bobina? Eu odeio com bobina. Não, para mim é uma perda de tempo tremenda, é uma enganação a antena com bobina. Eu trabalho em banda nenhuma, eu trabalho na banda que ela foi definida. 10 vezes 20, ela foi projetada para 15. Era engano em 10 e te engano em 20. Isso dá uma interferência do caramba, não te agora pegando a gente, porque a bobina acaba mais ruído. Para quem precisa e não tem o que colocar. É melhor que a de cola? Lógico que é. É melhor que a de cola. Só que é melhor do que uma quadra, mas não um sonho. Que é uma onda completa. A sempre tem preferência por monobanda. O certo é monobanda. IAG e monobanda, aí você tem uma antena. Mas quem consegue ter empilhado 10, 12, 15, 17, 20? O arrasto é tão grande numa ventania. O primeiro vento que dá em dezembro te leva tudo para baixo. Não, caiu na marada. O tortor? Não. Então, imagina, aqui que não está alto, não está em cima do prédio, nem nada. E não é uma antena com bobina. A antena com bobina, você pega uma 3X3, ela tem que pintar aquela panela altiana, é o tamanho desse copo aqui. Você imagina um vento de 80 por hora batendo num copo, e ela tem quanto? 6 bobinas, né? Imagine, é que nem a asa do avião. Da sustentação. Bordo de ataque da bobina. Isso aqui ele joga a antena, cara, você não faz ideia. Você pega uma tesoura do vento, você joga essa antena para cima e te leva a torre,
para baixo. O negócio da bobina. A Bobina sequoia. cria esse arrasto desnecessário. Se você puder ter uma antena log periódica, que é uma antena multibanda, um cabo coaxial, com a tubulação fina, o arrasto gerado na área velha dela é muito menor do que uma antena com bobina. Além do que não vai gerar interferência aos cabos e você vai ter um ganho teoricamente superior. A delta loop é uma antena de fio triangular, né? Ela é um triângulo e ela tem a mesma característica da quadra, é uma onda completa. Como eu mencionei aqui, a quadra, a quadra, ela trabalha com um quarto de onda para cada lado, não é? Um quarto de onda aqui, 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 todos irradiando. A somatória deles todos, os lobos, você dá uma onda completa. Você tem uma onda completa. Na delta loop, que é triangular, você tem 1/3 de onda. A somatória deles também dá uma onda completa. Então, basicamente, o que irradia é cada campo. É uma antena mais prática para ter em casa? Teoricamente, ela ocupa menos área que uma quadra. O rendimento dela é 0,2 dB inferior que a quadra. É nada, é só. Se não poder ter uma quadra, tem uma delta loop que ela vai fazer um. E a altura dela? E a altura dela? A delta e a quadra, elas funcionam bem a baixa altura. 6 metros é a altura mínima aconselhável para colocar uma quadra para 20. E a delta? Também. Você não pode ter ela no chão, nem encostando em nada. O problema da delta é que ela é muito suscetível à estrutura. Então, se estiver muito próximo de uma parede, você anula esse logo, você vai ter o quê? Uma radiação de dipolo. Mas se tem um dipolo a baixa altura, não vai ser nada. Você tem que ter pelo menos aí 6 metros de altura para ela funcionar legal e longe de qualquer metal. Ela botou metal perto, tiver uma outra antena perto, esquece. A log periódica, que é uma antena hoje em dia que chegou para chegar, para ficar, quem quiser saber mais, o Celso, o dois Charlie Mike está comprando uma, um preço extremamente acessível e muito superior em performance. Acho que a venda alguém que tinha antena com bobina, tem essa aqui, que é a da lado, tinha com bobina, tirou para colocar a log. Vale a pena? Vale. Nossa, um resultado monstruoso? Não. É uma antena mediana. Mediana significa que ela não é uma top igual uma quadra, uma IAC monobanda, mas ela é muito boa comparando com as outras. Ela é muito melhor que o dipolo. O dipolo, todo mundo sabe, meia onda, né? Você pega esse comprimento de onda, 40, você tem 20 metros de antena total, 10 metros para cada lado, 80 metros. 40 metros, meia onda de 80, da banda de 80 são 40, 20 metros para cada lado. Você pega um pedaço do fio, faz o balão, o choque do balão e o cabo coaxial, você já está no ar. O que importa no dipolo? O dipolo tem ganho zero, é o nosso referencial. A baixa altura ele tem ganho zero. Zero. Se ele tiver uma onda da altura que ela foi feita, ele tem ganho de 3 dB. Se ela tiver 2 ondas, ela tem ganho de quase 6 dB. Um dipolo a uma altura elevada pode ter um ganho superior a uma onda periódica. Isso não sou eu que estou falando, não. Isso é física. Quanto mais alto o dipolo, mais ganho ela tem. Por isso que para a banda baixa, o que a gente aconselha, eu pelo menos aprendi com isso, a gente tem que subir o seguinte: eu tenho uma antena 10, 15, 20, uma dipolo de fio para 40 e um dipolo de fio para 80. Você não tem opções. Você só tem a 10, 15, 20 e os fios. Eu já penso diferente. Como eu gosto muito de DX, eu não gosto de perder nada. Então eles sabem muito bem disso daí. Eu não perco, raramente eu perco mais. Se eu não escuto com uma antena, eu tenho uma segunda torre com uma outro tipo de antena, com uma outra característica. E aí isso me faz ter uma opção. Eu consigo escutar, se eu não escuto com a log, eu escuto com a quadra. Se eu não escuto com a delta loop, eu escuto com a slope. Se eu não escutar com a slope, eu escuto de polo. Mas tudo isso tem que ser muito bem planejado. Ah, mas eu não tenho espaço, cara. Isso é louco, você botou isso no prédio. Pô, é loucura mesmo. Mas vai levar para fazer isso. Muitas vezes eu não peço, mas eu não preciso chegar nesse nível de loucura. Meio de porra, de coisa. Faz negócio simples. Mas o importante é ter antenas de recepção pequenas que atenuam principalmente em banda baixa, que tem os slope para 80. Ele é um quarto de onda, é um lado só do dipolo. Você pega o lado do dipolo,
prende na torre, que a torre está aterrada, prende na torre, você tem o quê? O aterramento não vai irradiar. E esse fio esticado 45 graus, liga o vivo nele e pronto, você tem uma swapper para aquela direção. Ela só vai escutar e transmitir naquela direção. Ou seja, tudo que tiver interferência viva nas frequências, não pega. E se acaba escutando naquela direção. Quanto mais alto, melhor? Quanto mais alto, melhor, sim. Por quê? Porque a altura tem enorme influência no ganho de radiação. Quanto mais alto, o sinal quando está próximo do solo, o sinal irradia, ele irradia nessa direção. Ele irradia para cima. O solo, com reflexo, o sinal para cima. Quanto mais você aumenta a altura da cortena, você diminui o ângulo de tiro, de radiação dele. Você vai aumentando e você vai fazendo com que essa onda... Voltando naquilo lá que a gente já tinha visto. Aqui está a ionosfera, aqui está a pulsação. Então, se o ângulo estiver muito alto de radiação e não estiver muito baixo, então sobe. O que acontece com uma antena muito baixa? Ela vai mandar irradiar o sinal, o lóbulo de radiação. O lóbulo de radiação tem duas componentes, vertical e horizontal. Se ela estiver na polarização horizontal, ela tem uma componente irradiando na vertical também, que é muito pequeno, mais perto. Quando o lóbulo de radiação está muito próximo do solo, o solo deforma esse lóbulo e manda todo o sinal para a ionosfera e ele volta nesse ângulo. Esse ângulo aqui é muito alto, quase 90 graus. Ou seja, você não vai falar longe, o máximo que você vai falar é aqui é o seguinte, local. Quanto mais você sobe a antena, quanto mais alta a antena, menor é esse ângulo, ou seja, a antena está irradiando. Menor é o ângulo. Menor é o ângulo. Você tem que diminuir o ângulo. Você tem que diminuir para pegar o horizonte. Você vai diminuir. Quanto mais alta ela, menor é o efeito do solo. Porque o solo está aqui. Você vai irradiar o sinal. Quanto mais alta ela, o seu sinal vai fazendo isso aqui. E aí, quando ele reflete no ionosfera, fazer a radiação. Vai ficar menor, esse ângulo aqui é 90 graus. O ângulo que eu estou falando é esse. Estou na lábia ainda. Você está no fechamento, não é esse? Mas eu estou falando no ângulo de incidência. 90 graus. Não esse ângulo de reflexão. Mas não é o ângulo desse ângulo, mas essa queda, esse vetor de reflexão. Esse ângulo de saída da antena aqui, então tá bom. Não pensamos nesse ângulo, vamos pensar no ângulo de saída do solo. Esse ângulo de saída do solo, ele vai ficando menor. Vai fechando mais próximo. Quanto menor, melhor que ele vai, por exemplo. Mais para frente. Então você põe a antena mais alta. Fechando em relação ao solo. Ao solo. Ô, Ricardo, isso aí é tudo baseado na ionosfera. Na ionosfera. Aí você põe a antena mais alta, ou seja, o lóbulo, o solo, ele influencia menos, ele deforma menos o seu lóbulo de radiação. Então ele faz, ele manda o seu sinal mais longe. Quanto mais alta, se tiver uma antena aqui mais alta, vai mandar esse sinal. Ô, Ricardo, o solo, a antena baixa, o solo também absorve parte da energia? Também. Outra coisa mais absorve. Então a gente percebe bastante isso na antena vertical. Na vertical já vem, eu estava falando na página aqui, lembra? Está com ele. Da atenuação. Só que na vertical, ela, por propriedade, ela já trabalha com 5 graus de radiação, por causa do plano terra. E a relação? Oi? Pode concluir aí. E a relação transmissão e recepção em relevo, geografia? Eu estou transmitindo em 500 metros de altitude em relação ao mar e tem outra estação transmitindo a 2.000 metros de altitude, está na montanha. Nenhuma. Não, porque o que vai. Não, você fala comparando recepção? Relação, recepção e transmissão. Não é que ele vai escutar melhor. Se ele tiver menos interferência, visada, igual de micro-ondas, visada de micro-ondas de celular, por que o torre de celular fica mais alto? Porque tem um negócio chamado mapa de relevo, que é a mesma característica que você está me perguntando. E tem um negócio chamado loss, que em inglês significa line of sight. Linha de visada. Isso aqui é linha de visada. Então uma torre de celular fica num lugar alto, que qualquer obstáculo, ela
transmite o sinal. Qualquer obstáculo que ela tiver, um prédio, um morro, qualquer obstáculo já obstrui muda o quê? A direção do sentido da tua onda, que está sendo irradiada. Ou seja, ela precisa de muito mais barreiras para superar, para atingir o outro lado, a outra torre. Precisa colocar um repetidor e tudo mais. O HF, por funcionar em modo de reflexão, você evita e passa esse problema. Não que uma estação em HF, em 2 mil metros de altitude, vai escutar mais que uma estação no litoral. Não. Porque pouco importa a altura dele. Porque o que importa é a localização geográfica. Ah, mas se você tem um morro em HF, cara, pergunta pro Fernando quando ele estava lá Mas na praia agora. Quando estava na praia, nessa coisa que eu quis montar a estação, a 1 quilômetro do morro, 1,5 quilômetros do morro. Aí não tem que passar o morro. Essa pedra. Não tem o que fazer. A questão é essa. A questão, não, então, eu entendi assim, qual que é a relação? Você vai ficar montando lá em cima e vai fazer um estrago? Se for por reflexão atmosférica, o sinal vindo, vai refletir máximo que ele vai ter uma perda do morro. Porque é muito pequenininho perto da distância. Mas lá no Fernando foi um caso antigo. A região, a área geográfica dele não é uma área geográfica boa. Nós estamos aqui no alto da serra, no meio da montanha. Explica isso. Como é que pode? No meio da montanha, eu não tenho visado, já fui lá várias vezes. Eu não consigo enxergar olho nu a praia, eu tenho um morro, São Bernardo é morro, cara. Estou a 20 quilômetros dele lá. Ele consegue escutar mais. Aí é possível. Só que é um fato também, né? Quando você transmite, seja qual seja de onda que você vai transmitir, se você tiver um morro, você vai fazer a parte da reflexão, tá? Ou refração. Só que, ao mesmo tempo, você também vai se utilizar desse loss também. Eventualmente, você vai estar também na amizade. Então, quando você transmite para todos os sentidos. Lá e também na amizade. Então, quem está numa situação geográfica privilegiada, certamente vai conseguir maiores contatos do que quem estiver num lugar mais baixo. Mas não que seja um fator que influencie. Posso te falar que o fator que mais influencia é você ter uma estação que nem aqui no meio de prédios. Isso influencia muito mais. A altura da antena, eu tenho os dois extremos. Eu tenho a estação Tatuapé e tenho uma estação 1.200 metros de altura. HF você não nota a diferença. Lógico que lá tem menos ruído porque eu estou no meio do mato e tal, mas não de alcance. Então a altura do terreno em HF não influi muito. Influi a altura da antena perante o solo, não a altura do terreno. Em VHF é fundamental, mas em HF não. Dependendo da banda. Em São Paulo, talvez se a gente estivesse em cima do morro, longe de qualquer ruído, pô, ia ajudar ele, mas basicamente você pode estar aqui na cidade e fazer. Quer um exemplo? Por exemplo, eles falam XB, que é uma estação no meio de São Paulo, Santa Marta, escuta mais do que ele, baixo, só que foi um lugar selecionado, lá é um pântano, não era um pântano. Todo o terreno lá é úmido. Ele tem jardim na frente, atrás, só tem casão lá. Então, os caras não fizeram uma casa do lado da outra, ficou lá um conglomerado de casas. Então, não tinha. Era muito úmido. Ele consegue escutar coisa que ninguém escuta. Está fazendo China em 6 metros lá. Eu fiz lá de casa com uma dificuldade e até deu risada. Eu estou em cima do prédio, com 45 metros de altura, e ele escuta mais do que eu. Por quê? Olha o sistema de aterramento que ele tem, que ele fez. Ele gosta de elétrica, foi lá, ele nem fala. Ele não fala para ninguém. Eu fui lá bisbilhotar, falei, que esse cara tem que ele escuta mais do que eu. Não tem. Ele tem na antena rodobanda, lá, Spectrar, lá, dá elementos. Daí. O que ele tem? Mas a torre dele aqui é melhor que a minha mais baixo, é a região, é o sistema que ele fez. Vai ver o tipo de cabo, a cada 3 metros ele tem lá um cabo descendo, aterrando, ou seja, naquele pedaço do cabo coaxial, não pega ruído, ele joga o ruído já direto para a terra. Ou seja, você vai no S-meter do rádio dele, é tudo zerado. Não tem um ruído, tá? Ele escuta o sinalzinho chegando nas calças da mão, ele escuta. Me explica isso. Porque ele projetou, ele estudou para fazer a melhor estação na cidade. No meio de um monte de prédio, ele consegue fazer tudo lá. Ô Ricardo, você comentou um negócio agora aí que a cada 3 metros ele consegue aterrar o cabo coaxial? Você faz um aterramento. Aqueles conectores que vende agora? Isso.
lightning stroke, chama. Ah, tá. Ele corta o cabo e faz o... Não, você corta o cabo, faz uma emenda, não aconselho fazer isso, porque quando você corta uma emenda, a cada emenda que você faz, você põe aí 1,5 dB de perda. Ah, desculpa. 0,5 dB de perda. E então você, para cada emenda que você faz, você imagina colocar 0,5 dB de perda em cada 3 metros. Então não é vantagem. O que você faz? Vai no cabo coaxial, corta um pedacinho dele, pega um fio de milímetro e meio, enrola nele, passa a fita de autofusão, no aterramento. Ou seja, você não está fazendo nenhuma emenda, todo o ruído que entra no rádio não entra pelo fio, não entra pelaquela pontinha, ele entra pela malha. Então você aterrando a malha, você diminui o ruído. Então, assim, além de aterrar a torre, tem que ter um aterramento especial para a torre, tem que ter o aterramento no cabo. No cabo. E da estação. Então seriam 3 aterramentos. Não, mesmo aterramento para tudo. Você pode criar um aterramento elétrico, a parte do raio, mas o aterramento, o ground system, por isso eu não queria entrar na parte de aterramento. Cada um tem. Como é que aterramento ele está falando? O aterramento elétrico, o aterramento aquele que eu faço no quintal, que é para estação, para raio, ou aterramento para estática. São 3 tipos de aterramento. Na realidade, o que separa isso é a distância. É a distância entre eles. Tem uma distância mínima. Tem uma distância mínima. Cabo de 20 metros. Onde que eu encontro isso, Ricardo? Cabo de 20 metros vai fazer 3, A cada 3 metros você vai lá, põe o fio de milímetro e meio e põe um aterramento. 6 mil de 1 minuto e meio. Exatamente. Então, você tem Fica em terra que você. Terra não terra. Tipo aquele terra do para-raio, bem lá de cima, você Não é o mesmo. Não, você conecta, você faz um similar e isso terra, esse fio de 1,5 dele. Exatamente. Não trazer o fio de 1,5 até lá embaixo. Não. Onde que tem literatura sobre isso? Tem alguma coisa que... Pelo menos eu não sei, eu copiei do Fred. É? A vantagem desse sistema. Passou e-mail para mim, então. A vantagem desse sistema do Mas você Fred. ainda não quer dizer lá porque eles são 2xB. Não sei se ele vai te falar mais. A vantagem desse sistema do Fred, além de você diminuir o ruído, você reforça o terra no cabo. Ou seja, cada tanto você acaba perdendo diminuindo a perda por inserção por vazamento de E aí um mau conector soldado, a malha irradia. O cabo coaxial, ele é uma antena também. Até chegar na antena, o teu rádio é 50 ohms e a antena é 50, o cabo é desbalanceado. Ele não tem, apesar de você ver lá, é 50 ohms. Não é 50 ohms. Você perder aquele cabo numa linha, numa antena de 75, ele não vai acoplar para você. Se fosse assim, era fácil. Você faz a antena de qualquer tamanho, mete o cabo coaxial, ele faz o cabo. vai cortando depois. Né? Não. Pior. Se você fizer aí você fala assim, eu vou fazer um balão com núcleo diferente, legal. Não faz bem feito para você ver a reatância indutiva que você tem na antena. Você retorna todo o teu sinal para dentro do rádio. Então o cabo coaxial é extremamente importante, principalmente para recepção, evitar de ter ruído, e para transmissão também, vazamento de RF. É um negócio muito simples de fazer, eu duvido que alguém tenha feito, eu só fiz não porque eu vi o Fred fazendo. Caso contrário, a minha antena estava lá. Bom, qual que é a regrinha para a gente medir a altura? O ângulo que eu quero saber é 15 vezes o comprimento de onda, que é a banda que eu quero, dividido pela altura da minha torre. Quanto menor o ângulo, melhor é o sinal. Está aqui, ó, uma regrinha básica. Tenho uma antena de 3 elementos para 10, 15, 20 a 10 metros de altura. O ângulo que eu tenho, esse valor aqui, de 15 significa 15 graus de radiação. É o que eu quero ter. Se você quiser ter 20, você muda isso aqui para 20. Escolha a banda de 10 metros, divide pela altura da minha torre, eu vou achar o quê? O valor 1 multiplicado por 15 graus, eu vou ter o quê? O ângulo de 15 graus. Se a altura for de 10 metros. Utilizando essa mesma antena, 3DX3, para 10 metros de altura na banda de 15, o meu ângulo de radiação vai para 22 graus e meio. É pior? É pior. Você vai escutar melhor mais para cima, mais aberto ao teu ângulo, mais jogando para a ionosfera, menos sinal você jogando em reto horizontal. Ou seja, a antena vai funcionar melhor a 10 metros de altura em 10 metros do que em 15. E muito pior em 20, ó. É o dobro do ângulo. Então você precisa de muito mais energia. Por isso que o cara vai falar, você está com 3DX3, estou. O sinal do seu sinal chega 5,5 em 10 metros, essa mesma estação do 20, se ele te passar 5 minutos, vai ter uma perda
considerar. Tá bom? Bom, tá aí. Vamos passar um pouco, senão você vai ficar muito atrasado. Cabo coaxial, a gente já falou. Aqui eu coloquei uma referência aí de cabo coaxial, quanto é a perda, que o Roberto falou, o RG 58 do 213, aqui não ficou nítido. Mas aqui está, 58, 213 e o RGC 213C. Por que é o melhor do que o RG 213 normal? É rígido, não gosta, é difícil de usar. Para quem usa alta potência, no meu caso, ele tem menos perda em 10 MHz e tem menos perda em 50 MHz. E o miolo dele, o vivo, é único, é cobre puro. Não é fio multifilar, trançado. Então, na hora de você meter potência, a chance de oxidar é muito menor. Além do que ele tem densidade única. E a diferença de pressão é real. Ricardo, você teve alguma experiência já com o cabo RG8X que os americanos já eu tenho, ele é superior ao RG213 e inferior ao RG213. Bom, aí quando a gente tem um descasamento, que é aquilo que a gente estava falando, vou cortar o cabo, o que é melhor fazer? Corta o cabo? Não perca seu tempo cortando o cabo, porque não vai resolver nada. A maioria deixa como está. Tá bom, aí vou ficar querendo meu tempo. Rádio de acoplamento. Bom, aí você está enganando você, o rádio e a antena. Bom, você está protegendo o rádio, não vai para retorno do RF. Já que 12 estacionários, o rádio e nada dá na mesma. Lembra que eu te falava? Ele lá estacionário de 1,5, lá em 17, ia lá no computador, quando você acopla, você atenua a recepção. Você está perdendo a recepção. Não acopla, cara. Não precisa acoplar, é só para depois de 3. Eu sou, você sabe, né? Eu sou o cara mais contra acoplador de antena. Eu não tenho nenhum em casa. E quando tem, eu vendo. Se aparecer uma coisa, tá vendo, colega, essa porcaria. Eu odeio acoplador. Não serve para nada, porque a antena boa é a antena sincronizada. Na frequência, não adianta você enganar. Eu vou botar a antena aqui e passar em 20 metros. Vou lá e ligo o acoplador. Perda de tempo. Você está sendo enganado. O acoplador está te enganando. Então, não perca seu tempo. O que você faz? Faz um barulho com núcleo de ferrite? Não, fazer. Barulho com núcleo de ferrite, se você não fizer bem feito, você vai ter uma perda lascada, vai criar reatância indutiva, e aí vai queimar teu rádio e o carreira para. Compra, tem marcas lá fora que vende valores de 1 por 1, 2 para 1, 4 por 1, depende do tipo de antena. Se for fazer uma delta loop, são 200 ohms, você tem que colocar para 50 ohms e dividir aquela resistência, aquela impedância em 4. Então o valor 4 por 1, mais ou menos perfeito. Qual que é o melhor método para você evitar retorno de RF e casar, se você tem esse problema, de casar estacionário? Rola aí, ó, pega o cabo coaxial, faz um cálculo, rola 6 espiras, mete um monte de ferrite na ponta, nas entradas e na saída, você tem um show de barulho e resolve os seus problemas, né? Você não gasta absolutamente nada, vai gastar tempo para regular só. 6 voltas. Legal? E o último tópico, acho que já deve estar cansado, né? A gente tinha que correr, é falar de linear, um pouquinho do amplificador aí, que aí está dizendo que a maioria dos amplificadores dos rádios hoje já sai por 100, salvo algumas exceções aí, mais antigos, os mais modernos aí, com 200, 150, 200 watts. Sabe que o cara com 200 watts precisa do linear? Depende da tua necessidade. Eu sem linear, a mesma coisa é que eu estar pelado, não consigo fazer nada. Eu preciso do linear. A primeira coisa que eu faço é eu chego na estação para ligar o linear. Como é de válvula de segundo, 12 de válvula de cerâmica, eu preciso pelo menos lá 180 segundos para ligar. Eu não consigo fazer. Mesmo no local eu ligo linear. Não é por vaidade, porque eu gosto. Gosto é gosto. O Walter, por exemplo, não gosta. Porque economizar a válvula. Legal, economizar a válvula. Comando linear para ele, eu vou botar ele para toar. Eu gosto de chegar do outro lado e o cara falar, you are very strong. Não tem jeito. Isso para mim é o maior prazer de ouvir a estação. Preciso ouvir que eu estou chegando junto. Se o cara falar, você está chegando 5, eu vou lá no linear para a Lazaré. Sou eu. É bobeira? É. Mas eu posso falar dos caras que fazem DX aqui dentro, eles não concordam comigo. Não você chegar fora. É legal o QRP? Legal. Não, legal. Respeito e tudo mais. Se aguenta, eu já tive 22 vezes no rádio. Eu fiquei com ódio, porque o cara falou, não, pai, lá, gente, escuta, lá com o norteiro, você fala, meu, daqui a pouco você chama, de novo espera, ele atende outro, ele diz, não tem espera, eu não tenho paciência para ficar esperando. Mas essa volta naquela paciência. Tem que chegar
E o cara tem que estar muito forte. Very strong. Então eu me repetir. Começa no sinal aí, olha aí. Very strong, ótimo. É uma bobeira? É uma bobeira. Então quando que eu preciso ter um power amplifier? Então você quer se mostrar, nem ela está chamando a atenção. Potencial, cuidado não. Quando a camada ionosférica está menos ionizada, você não chega do outro lado tão forte. Talvez o cara chegue para você, porque ele está lá com um sistema de radiante muito bom, antenas muito boas, e um amplificador empurrando 1,5 kg, 2, e você está com só 100 watts, você não vai chegar lá, porque ele chega. Ele está compensando a perda de ionização, da pouca propagação na camada, ele está compensando com o quê? Mandando muita energia. Muita energia. Aqui é uma Meritron, a M1200. Bom, esse aqui é o Alfa, vamos falar aqui. No Brasil, qual é o limite? 1000 watts. Nos Estados Unidos, 1500, no Canadá, 2, na Austrália, Nova Zelândia, África do Sul e Reino Unido só pode ser. 1000 watts, viu? O quê? Aqui no Brasil. É 1000. É 1000. E a gente, quando fala de linear, a gente nunca vê essa categoria que é classe A, classe B, A, B. Como é que é isso? Também é classe A, classe B e tal. Se é um sistema de sintonia e a eficiência de cada um deles. A maioria dos de rádio amador está aqui, ó, classe A1, classe AB2. Por sintonia com grade, por sintonia sem grade, por sintonia com grade. Que são os lineares com válvula de vidro, válvula de cerâmica. Aí eu vou lá e vejo o cara que está acostumado com L4. Ele é uma estação que acontece, vê aquele OL3 e 500 de 30 milhões lá. E ele vê aquela válvula de cerâmica, ele vai lá, é igualzinho sintonizar o L4. Sintoniza na potência máxima, o linear está quase até fumando lá. E ele esquece que o linear de válvula de cerâmica se sintoniza pela grade. Quanto menor a grade, melhor é o desempenho dele. E ele se preocupa com a potência. Não é errado. Então, sintonizar linear, também tem que ter um conhecimento técnico e não é qualquer um. Não é qualquer linear que você sintoniza de qualquer jeito, pela potência. Bom, uns precisam de mais potência de excitação, que você pega o L4, TL922, você injeta 100 watts. Outros transistorizados, se ele está com 20 watts, ele entrega 1 kW. E as performances dele variam. Hoje o manual fala o seguinte: manual do TL922 da Kenwood, 2.000 watts input, eu preciso. Você gerar 2.000 watts para entregar 1.000 watts de saída. Ele gera, ou seja, a lei de Ohm a potência é corrente vezes a tensão, não é? Você tem a tensão da rede, 220. Você sabe a corrente que é gerada, que está lá no manual, 10 amperes? Você vai pegar 220, multiplicar por 10, você tem 2.200 volt-amperes. Volt-ampere é watt. Você tem 2.000 watts de dissipação, de geração. E qual que é a eficiência disso? 50% dela. Ou 60%, o manual fala que é 60%. Mas o manual, o fabricante escreve o que ele quiser. O manual. Nem é o dele. 60% só se ele for categoria C ou D, que é passar teste. Aqui, ó. Isso aqui, a eficiência dele é de 70%. A B1 e a B2, que é os nossos lineares, L4, FL2 COS, TL922 alfa, é 40 a 45% de eficiência. Não me venha falar, vai dar 1 kW um FL2 desculpa, você é um louco, você fumou alguma coisa aí que fez bem. Bom, e aí o que é? O que interessa para a gente? Se ele é calculado ou descalculado, né? É isso que para a gente importa, mas se é a B, tudo, não. 60% de eficiência, eu faço uma pergunta. Um amplificador com 1 kW de saída, para ele gerar esse 1 kW de saída, o manual fala que ele precisa gerar 1.600 volts, 1.600 watts ou 1.600 volts ampere. Ou seja, você tem que ter uma rede aproximadamente, aqui se for 120, 1.600 por 120 vai dar quanto? Você tem uma... Isso aí no máximo é 13 watts. 13,3 amperes. Isso aí é 800 watts se for novo. Então, mas você tem que considerar que tem 60 anos o linear, a válvula não é 100%, você tem perdas de conexão, as eletrônicas que vai 800 watts for novo. Então, aí eu falo assim, será que ele
enganar quem? Vai enganar o brasileiro, você não vai enganar não. Olha aí, faz aí funcionar aí. E tem cara que tem um absurdo de falar linear transistorizado, eu vejo na VB 777, dá 500 watts. Fala pra mim, que milagre. Que milagre que eu quero aprender. Eu vou pegar o diploma que a gente estudou, vou rasgar e falar, vou dar uma aula desse linear com 500 watts. Esse milagre aí. Isso é um milagre, isso é uma coisa impressionante. E o cara, a pessoa que não tem conhecimento, acredita naquela mentira, o cara vai lá e acredita. Um linear que é para dar 250 watts chorando, olha lá. Você sabe quanto dá uma KL505? Vai dar 300. Uns transistores. Olha, 10 antigos. Ela dá 500 dp. Sabe quanto ela dá? Essa RMI tem que ser espirrado lá do queimou transistor. Você dá uma sujeira lá, no talo, vem da fonte lá no carro. Tem uma cerca de 12 volts, a cara vai até quanto? Vai até subir. Espirrou do lado, queimou transistor. Esses 1 ou 2 volts a mais, gera isso não, mas ela não está preparada para isso, não tem como. Como que a gente faz? Bom, baseando-se que a gente tem 40% de eficiência, um linear de 1 kW de entrada, o que ele gera é input é a entrada, output é a saída, o manual fala 60%. Entre 1 kg, 60% são 600 watts. É verdade? Não, não é verdade. Linear usado de 50 anos, não tem como. Bom, aí eu fiz uma escalinha aqui, na verdade uma comparação. O FR2 de Sembravo, todo mundo talvez conheça, se não é ganhareso, galera do Centro, tem 50 anos de ganhareso, com 2 válvulas de triodo 572B, chinesa, que é original centro, não existe mais. Quando você vai para a Dena, você vai para a China, não é? Aí você, por muita sorte, você encontra um linear par casado. Nossa, que maravilha, ela vai dar um pouco mais de potência. O 100 vai precisar mais de potência, porque é par casado. O manual fala 1.200 watts e input acessível. Aí o cara vai dar 1,2 kg. Input, cara, tem que gerar. Não consegue. Se você tem energia, você tem que gerar, nem um motor. Então, se você gerar muita potência, muito calor no motor de carvão sobre lá atrás, você tem 20% de eficiência dele. A turbina da avião é diferente. Bom, então vamos pensar no linear. 1.200 watts por 60 watts de eficiência, o cara vende a história com um FR 2,100, original da 720 watts. É lógico isso. Eu conheço um linear que fez isso, que a gente modificou. Entregou 800, no final tem um vídeo dele, deu sincronização dele para 800 watts. Mas foi totalmente modificado. Ele não tem nada original, nem a fonte está original. A gente modificou ele. O break aí usa 2 válvulas de triodo. E aí você pega no manual, tem corrente de 15 amperes, tensão de 20, é simples, é só você fazer a conta, ó. 220 volts por 15. Se tua rede tiver 220, se tua rede tiver 200, não vai ter essa potência. Tem 240, né? 240. Eu tenho lá um variar que é automático da General Electric, eu ponho lá 240, estabiliza 240, qualquer pico a mais a menos, ele estabiliza 240. Esse eu garanto que ele vai dar 240. A proteção. Então você pega aqui e faz o seguinte: 3.300 vezes quanto de eficiência que eu falei? Considerar 45% do linear velho, o máximo que esse linear vai entregar no meio da banda, 40 e 20, é 1.450 watts. É o máximo. Não adianta você falar para mim, vai dar 2 kg. Desligar o Drake? Bem sintonizado, com essa tensão. Aí você fala, mas o meu dá mais. Tá bom, vou falar qual é a tensão. Vou botar aqui no 240 e tiver um variável lá, até pode dar mais, mas coitada, aquela válvula vai ficar bloqueada. Vai para o espaço. Eu já tomei uma. E você? Até já vai queimar. TL922 é a mesma válvula, tem aqui o referencial dela. Mas ela usa uma tensão um pouco menor. A corrente é menor do 922. Por que a corrente é menor? Porque o Drake L4 tem fonte externa e o TL922 tem fonte interna. Então você tem uma perda relativa com a fonte interna. O dimensionamento da fonte é menor. Quem dá mais potência? O Drake L4. É uma diferença pequena.
A beneficência todo usa. A beneficência é outra. Vai ficar mais aí, voltar. 1.300 volts, 1.300 watts de potência de saída. Essa é a conta que a gente tem que fazer. Mas isso quando sai da fábrica, viu? Você pegar uma hoje. Então, por isso que eu falo assim, considere o sistema e a eficiência para 45. Hoje você pegar um com 800 watts, 250, tem por contente. Aí o cara fala assim, a válvula está boa, então sintoniza. Quando está dando 800, você tem que falar que a válvula está boa. O que você quer enganar? Ninguém, vai que ele vem. Você vai dando 800, é quase 1.000. Não é. Dólares, mesma coisa. Aí vai ver quando tiver comprar nova. E aí o que é mais interessante é a gente ver aí a potência gerada do Alfa 99, dá 1,5 kg, né? Na verdade, 1,5 kg. Eu comecei pela tua praia. Não, o resto também é muito baixo, eu tenho lá, tem o OM. E o AEM, o AEM 2500, ele tem duas fontes internas. Por isso que pesado esse interno. Eu sei, é pesado. Também gera o quê? Quase 8.000 watts de potência dissipada daquela válvula. Quanto ele gera no final? 3 kW. Então, se você fizer aqui eficiência, vai chegar um pouco mais de 3 kW. Você trabalha com 3 kg. E esse aqui trabalha com os seus 2,200, 2,5 kg. Qual que é essa diferença para a gente de 1 kg para 2? Nenhum, porque aquilo lá que ele falou só. O sinal é o mesmo, você vai chegar a 5,5, eu vou chegar a 5,5, mas o que vai mudar é a intensidade da minha voz. A minha voz vai chegar mais forte, dB é mais forte. Com 2 kg em dB, vai chegar mais forte com 2 kg do que você com 600. Você ganha 3 dB. Mas o S-meter vai continuar igual. Não, você ganha 3 dB equivale a 1 S. Não, 6 dB. 6 dB Nos antigos, 3 dB equivale a 1 É que vai dobrando, né? Não é, então a conta não é exponencial, é logarítmica. Então a conta é log na base de 10 divide potência de saída, que são 1 kW, pela potência de entrada. Mas é aquela conta de dobrar, é 200 para aumentar 400, 400, 800, não, aí você está 1.600. Não é. Não, mas para aumentar o dB, eu estou falando. Não é. Entendeu? Essa é a conta que eu estou falando. Você pega a potência de saída, faz assim, log na base de 10, potência de saída, que é 1 kW, dividido pela potência de entrada, 100. De 100 para 1.000, quanto você precisa multiplicar? É mais simples ainda. De 100 para 1.000, se multiplicar 10. Se eu multiplico 10, são 10 dBs. De 100 para 600, quanto eu preciso multiplicar? 6. Você aumentou 6 dB. 6 dB equivale a 1 S. Ou seja, de 100 watts para 600, se você aumentou 6 dB, você aumentou 1 S. De 100 watts para 1.000, se você aumentou 10 dBs, você não aumentou 2S. Porque 2S são 12 dBs. Se aumentou 10, você aumentou 1,8S. Tem isso? Não tem, você nem vê mais assim. Por isso que você não pode falar, vou aumentar em dB, isso aí você pensa assim, puxa, eu vou aumentar pra caramba, de 6 para 10 dB. É irrisório. Então, mas é isso que eu estou dizendo. Mesmo porque é difícil notar isso, porque cada fabricante, existe uma fórmula, uma regra, você vê com microvolt. E nenhum fabricante estabelece. Eu tenho um monitor de serviço lá, nenhum fabricante obedece. Então, cada um marca um sinal diferente. Marca de uma maneira, mas a regra é essa. Logo, a regra é essa. Entrada e a potência de saída. Se você tiver na cabeça que você sair, que nem aumentar, sair de 1 watt, vamos pensar lá embaixo. 1 watt eu quero aumentar 10 dBs. Quanto que eu preciso aumentar de potência de saída para aumentar 10 dBs? É multiplicar por 10, não é? 1 watt vezes 10 são 10 watts. Ou seja, se você está com 1 watt e sair para 10, é o mesmo que você está com 100 e sair para 1 kg. É a mesma relação. Por isso que é logarítmica e não exponencial. Se fosse exponencial, legal. De 100 para 200, 200 para 400, 400 para 800. O cara com 3 kW, ele está chegando no 5,9 mais 60 e meio. Não é. Não, mas é isso que eu quis dizer, que eu inverti. É isso, não. Não é interessante isso? Por isso que o linear é o último item da estação. O primeiro item que você faz para ganhar potência é a canteira, não vai parar. Aquele ditado, né? A estação começa de cima para baixo. A última coisa, porque não tem mais o que gastar, você não é agora, eu vou gastar dinheiro. Vou comprar um dinheiro. Bom, se a gente tem tempo, acho que já está uma hora, né? Eu vou botar o vídeo mais deixa. Então tá aí, meus contatos estão aqui. Qualquer dúvida.
dúvida aí, eu agradecer a todos pela atenção, desculpa aí prolongar tanto, a vocês. Acredito que muitos têm uma até compromisso agora no hora do almoço. Eu ia te ligar, mas você não tem vivo, então não vou ligar. E aí tem o meu e-mail, qualquer dúvida, eu vou estar passando aqui.